Bom dia, vamos iniciar mais uma bússola da Lei Seca. Sejam muito bem-vindos. Já estamos no nosso quinto encontro, o quarto da Constituição Federal. O primeiro foi da Lei Complementar, que regula como é feita toda a legislação no nosso país. Vamos, então, iniciar, pessoal, olhando o nosso mapa mental que estamos fazendo, né? O nosso resumo, o nosso mapa mental que estamos fazendo aí a cada encontro, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esses foram os que já fizemos, tá? Na aula passada, né, no nosso encontro passado, eu mostrei para vocês como fazer um mapa mental e depois ir acrescentando informações. Até mostrei o exemplo do Mapas da Lulu. Ou como você pode utilizar, né, um mapa mental já pronto e não precisar fazer. E hoje eu vou mostrar para vocês, gente, um mapa mental feito por IA, tá? Feito pelo Cloud. E aí vocês vão ver a diferença, tá? E aqui eu não estou falando que é ruim, tá? Eu só quero que vocês vejam a diferença e o quanto ele traz uma superficialidade maior de conhecimento. O que eu fiz aqui? Eu queria um mapa mental, dei o comando para ele, que eu queria um mapa mental do artigo 8 ao artigo 18, o artigo 8º ao artigo 18 da Constituição Federal. Aí eu falei para ele que queria, né, que não precisava citar os artigos, queria, assim, topicalizado, né, por tópicos maiores, e depois, e ele fez. Gente, ele fez, e assim, eu só copiei e colei aqui. Eu não tenho a menor ideia se isso aqui está certo. Vejam a diferença de quando nós mesmos fazemos, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, que neste momento eu não quero que vocês façam usando inteligência artificial, tá? Porque vocês precisam realmente ler ali, entender, organizar essa informação na cabeça de vocês. Então, aqui ele falou, né, sobre liberdade sindical. Não estou falando que está ruim, viu, gente? Mas, assim, eu teria que conferir tudo. Eu já estou mostrando para vocês que eu não conferi. Aí ele mostra que associação livre, registro sem autorização estatal. Ele tira um pouco assim, a literalidade, ele muda um pouco as palavras. Tem como você também pedir, né? Depende do prompt, do comando que você dá. Tem como você pedir para ele não mudar absolutamente nada, né? Mas aí você tem que fazer um bom comando. Aí ele foi falando aqui sobre a parte da liberdade sindical, direito de greve, participação em colegiados, representante dos empregados. Aqui ele falou sobre nacionalidade, os direitos políticos, perda e suspensão de direitos políticos. Eu gosto muito assim, sabe? Gosto muito de fazer assim, ó, com tabelas, elencando, assim, enumerações, tá? Gosto bastante. Perda e suspensão de direitos políticos, anterioridade eleitoral, isso, tá? Então, eu quis mostrar para vocês o porquê, nesse momento, a inteligência artificial não é legal, porque vocês precisam aprender a organizar a informação aí na cabeça de vocês. Bom? Agora vamos aqui para a nossa leitura. Nós paramos. Nós paramos aqui no artigo 16. Então, vamos iniciar. Deixa eu dar um golinho no meu café, tomar um gole de água.
Capítulo 5 dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas,
deverão ser de, no mínimo, 30% proporcional ao número de candidatas. E a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. Gente, nesse assunto aqui, com certeza eu faria uma tabela com os principais itens, sabe? Deixando assim bem claro. Você vê que são muitas informações, tem percentuais. Então, com certeza aqui eu faria uma tabela. Título 3, da organização do Estado. Mudamos de assunto. Capítulo 1, da organização político-administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Gente, ó, essa é uma frase, um parágrafo, que eles podem mudar tanta coisa e te pegar, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, tá? Eles podem colocar, por exemplo, os estados podem somente incorporar-se entre si e subdividir-se para se anexarem a outros. Já está errado. Por quê? Porque colocou o somente e faltou o desmembrar-se, né? Ou formarem novos estados ou territórios federais. Aqui também, né? Se ele colocar um somente novos estados. Vedada a criação de novos territórios federais. Também está errado. Mediante a aprovação da população diretamente interessada. Ele pode colocar mediante a aprovação da população dos estados envolvidos. Está errado. Através de plebiscito. Ele pode colocar que é através de referendo, tá? E do Congresso Nacional. Ele pode colocar aqui que é mediante as assembleias legislativas interessadas, ou mediante a aprovação da Câmara dos Deputados. Não, é do Congresso Nacional. Por lei complementar. Aqui é a pegadinha mais batida que tem, né? Que ele pode falar que é por lei ordinária, tá? Então, você vê que em um único parágrafo, uma única frase, ele pode tirar várias questões aqui. Então, se você souber ali a literalidade, você acerta. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Ele pode colocar que é federal, né? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Aí, veja só. A criação e incorporação far-se-ão por lei estadual. Mas o período é determinado por uma lei complementar federal. Então, tudo isso vocês têm que ir ponderando ali no resumo, no mapa mental de vocês. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos,
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Quando ele fala só na forma da lei, é lei ordinária. Aí aqui ele pode, por exemplo, colocar uma lei complementar, tá? Lembrando, gente, que o objetivo aqui, né, da bússola da lei seca não é explicar o conteúdo, tá? Então, quando eu dou essas pausas, é para mostrar para vocês pontos importantes que vocês devem prestar atenção e colocar aí no material de vocês, grifar, circular, fazer qualquer coisa que vá mostrar que é um ponto importante. Artigo 19. É vedada à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2. Da União. São bens da União. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. O mar territorial. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Os potenciais de energia hidráulica. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos estados, ao DF e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Declarar a guerra e celebrar a paz. Assegurar a defesa nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.
emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Isso aqui tudo é competência da União, tá? Isso aqui é o assunto de competência, repartição de competências. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, bem como prestar assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Compete privativamente à União
legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviço postal. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Trânsito e transporte. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Populações indígenas. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Organização judiciária do Ministério Público do DF e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sistemas de consórcios e sorteios. Nós vamos só finalizar aqui da União, tá? O artigo 22. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões dos polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais. Seguridade Social. Diretrizes e bases da educação nacional. Registros públicos. Atividades nucleares de qualquer natureza. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. Para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios. Obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Propaganda comercial. Proteção e tratamento de dados pessoais. Isso aqui é a LGPD. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, é isso, meus amigos. Vou marcar aqui. Finalizamos aqui hoje. Então, o que eu aconselho vocês também? Façam esse mapa mental por volta de terça-feira, segunda terça-feira, porque aí já dá um tempinho de fazer esse mapa mental servir como revisão, tá? Já deu um espaçamento aí de uns 2, 3 dias. Mas também não deixem, assim, para sexta-feira, porque aí já é um período grande, sabe? Muito do que você leu aqui já foi embora, tá? Nossa mente é sábia, né? Aquilo que você não acessa novamente, ela vai eliminando. Então, faça ali por segunda, terça-feira, é uma boa periodicidade, tá bom? Vamos tirar uma foto. Gente, eu sempre esqueço de tirar foto. Vamos tirar uma foto. Tá levando aqui, que tá sujinha. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada, viu?
Nos vemos aqui na Bússola sábado que vem, tá? E terça-feira nós temos Sala dos Aprovados. Fala, mas nós não tivemos terça passada? Mas é porque é da terça passada, foi porque não teve na anterior. Então, essa terça é dia de Sala dos Aprovados de novo. Um abraço, fiquem com Deus.